Amém. Eu queria convidar você que achou, está com a Bíblia, se você puder ficar sobre os pés. Louvado seja o nome do Senhor, não por santidade, mas por reverência à palavra do Senhor, porque a Bíblia ela foi escrita por escritor e estava sentado, né? Se fosse por santidade, nós tínhamos que ler a Bíblia de joelho, mas como não é, mas por reverência, sobre os pés. 1 Crônica 1, versículo 6 diz assim: Salomão ofereceu ali sacrifício perante ao Senhor, sobre o altar de cobre, e que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. O versículo 7: E naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiser que eu te dou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o 7 novamente. Está dizendo: E naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiser que eu te dou. Amém? 1 Crônica, nesse texto, agora quero que você vá aos Reis. Volta aí, livro dos Reis, capítulo 3, 1 Reis 3, e o versículo 16, está dizendo assim: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante a ele. O 17: E disse-lhe uma das mulheres: O Senhor meu, eu e as duas mulheres, esta mulher, moramos junto numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. O 18: E sucedeu que o terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estamos juntos. Entramos, nenhuma estava conosco na casa, senão nós, ambos naquela casa. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Você quiser colocar em cima da cadeira, vamos falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você nesse momento pede o que você quer, para que o Senhor venha te entregar esta noite. Salomão, ele ali nos Reis, ele pede sabedoria ao Senhor. Salomão, ele pede algo e ele surpreende ao Senhor. Naquele sonho ele diz: olha, eu quero sabedoria. Nas crônicas, Salomão, ele oferece um sacrifício ao Senhor e ele recebe a resposta do Senhor naquele momento. E o Senhor diz: não, Salomão, pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. E Deus deu sabedoria a Salomão, porque o que precisa para mim e para você é sabedoria de Deus. A sabedoria, ele diz: o povo é muito grande, o teu povo. E ele estava dizendo: você já me deu o privilégio de colocar eu no lugar do meu pai. Salomão, filho de Batseba, né, com Davi. Naquele momento Davi já estava perto da morte. E ali Salomão visita Davi. Davi pega a mão de Salomão e coloca ali entre meia coxa, que era o símbolo, né, e abençoa Salomão. E Salomão, ele nesse momento, ele pede o conhecimento, que além de todas as coisas, a sabedoria de Deus traz riqueza, traz um casamento abençoado, traz aquilo que nós quer para a nossa vida com a sabedoria, porque o Senhor, ele vai dirigir aquilo que nós devemos fazer e o que nós não podemos fazer. Salomão, ele se torna um homem muito rico, e o Senhor diz: olha, Salomão, não só a sabedoria, mas eu vou te darei riqueza também.
porque ali ele estava pedindo algo. E lemos desse versículo, e ali Salomão recebe a sabedoria e de repente ele julga esta causa. Eu quero que nesse momento você venha pedir sabedoria ao Senhor. Senhor, eu quero sabedoria para me lidar no meu lar, na minha vida financeira, na minha casa, com os filhos. Eu quero sabedoria, Senhor, para que o Senhor venha me entregar hoje, para que eu possa suportar todos os momentos da minha vida, a pressão, opressão, o deserto. Sabedoria para sair do deserto, da opressão, de tudo. Amém, irmãos? Vamos falar com Deus. Querido Deus e nosso Pai, meu Deus, nesse momento, Senhor Jesus, venha, meu Deus, tocar na mente desta pessoa, tirando todo o cansaço físico e mental, trazendo, meu Deus, esta pessoa sabedoria, discernimento, meu Deus, para que esta pessoa, meu Deus, possa alcançar a misericórdia do Senhor. Sabemos, meu Pai, que mais importante é a sabedoria do Senhor, e que o Senhor venha, meu Deus, derramar, meu Deus, nesse momento, na mente dessa pessoa, dá a ela uma visão, meu Deus, para que ela possa alcançar, através da visão, discernimento, sabedoria lidar na situação difícil da vida, sabedoria para lidar no lar, na vida financeira, na família, sabedoria, meu Deus, a escapar pelo escape aquele momento que precisa daquela última palavra, Senhor. Deus, entrega teu povo, meu Pai, esta noite, Senhor, meu Deus, nesse culto de milagre, nesse culto de sonhos, que o Senhor venha, meu Deus, hoje a derramar sobre essas vidas. Eu quero que você não pede carro nem casa. Eu não quero que você nesse momento venha pedir algo ao Senhor, mas você diz assim: Senhor, me entrega hoje a sabedoria. Pede a Ele para ungir a tua boca. Fala: Senhor Jesus, que da minha boca vai sair palavras abençoadas, que a palavra poder. Pai, nesse momento, Deus, derrama sobre o teu povo, e venha, meu Deus, dar discernimento, sabedoria, Senhor, só isso, para que eles possam alcançar a misericórdia do Senhor. Pai, nesse momento derrama o teu poder, a tua graça e a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, dizendo glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vemos que Salomão, ele está reinando. Depois da sabedoria, ele passa por um teste, e ele está nesse lugar. Chega essa moça dizendo: olha, nós moramos numa casa, e nesta mesma casa eu tive um filho. E ela diz assim: olha, nesta casa não morava mais ninguém, era só nós. 3 dias depois, a minha companheira também teve um filho, e ela pega e deita em cima da criança, e a criança morre. E quando eu levantei à noite, que eu fui dar de mamar esta criança, essa criança era uma criança morta no meu seio. A minha amiga trocou o meu filho. Ela estava dizendo: a minha amiga trocou o meu sonho, o meu filho não é esse. E de repente estavam as duas perante o rei, e começam a discussão, dizendo: não, o filho vivo é o meu, o morto é o seu, aquele que estava morto é o seu. Primeiramente, 3 dias depois, essa mãe que teve esse filho, 3 dias, ela tinha o discernimento de que zelar daquela criança, e aquela que teve naquela mesma noite, deitou, rolou em cima do seu sonho, dormiu demais, esqueceu daquela semente, esqueceu daquilo que Deus tinha dado para ela, que ela poderia ter cuidado, que ela poderia ter zelado. Mas naquele momento o sono foi tão profundo, pesado, que ela deita em cima desta criança e mata essa criança. Mas ela queria tirar o aproveito daquela situação. Ela estava dizendo: tem pessoas que quando ele perde, ele diz: ó, eu perdi, nem para mim, nem para você. Quantas pessoas a gente vemos no jornal, quando a gente vemos no nosso ministério, ao tempo que nós estamos aí na caminhada, vemos
situação. Homem, quando está ali namorando, ou está mesmo casado, de repente não dá certo o casamento, aí de repente diz: olha, não dá certo, vamos separar. E muitas vezes o homem mata, a mulher mata, né? Situação difícil, quer dizer, não, para mim não vai servir para ninguém, porque é cego espiritual, não tem a visão, não sabe que errou, pode se recomeçar, não sabe que é um sonho. Quando você tem um sonho que você está caminhando lá na frente, aquilo parou, você não pode desistir, dizer: não, eu vou caminhar, porque esse sonho ele tem que continuar, ele vai dar certo. Se eu reconhecer, cair em si, pode dar certo isso que eu estava buscando. Deu errado, eu perdi, eu vou achar o ponto de novo, eu vou a direção, eu vou conseguir, porque eu acredito que vai dar tudo certo. Mas de repente quer atalhar, quer trocar uma estrada certa para um atalho, quer saber algo que muitas vezes não convém. E ali imagina, eu não tenho filho, o meu filho morreu, quer dizer, eu vou trocar e vou pegar o vivo. E ali começa uma discussão perante ao rei. E ali Salomão, imagina que naquela época não tinha DNA, imagina que não tinha, imagina que nesse momento a sabedoria, quando ali naquele momento Davi estava naquele terceiro pasto, cuidando daquelas ovelhas, que Deus manda ungir Davi a Samuel. Davi, ele orava, ele buscava o Senhor, mas você sabe o que Davi não pediu? De seguimento, sabedoria ao Senhor, ele não pediu isso. Muitas vezes buscando poder, buscando conhecimento, mas diz: Senhor, eu preciso de uma sabedoria para me lidar com essa situação. Eu preciso de uma sabedoria para me lidar quando está desse jeito, quando tem uma contenda no casamento, no namoro, quando tem um problema na empresa, quando tem um problema em casa. Eu preciso de uma direção do Senhor para me lidar, para que isso não se acabe pior, para que eu não perca algo, aquilo que Deus deu para mim. Davi, ele pede aquilo. Imagina Davi na madrugada, ele já ali naquele momento ele perde o sono. Ele não teve uma sabedoria e jogou o ministério, perdeu tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Mas ali Salomão diz: eu quero sabedoria, eu preciso de uma sabedoria. Imagina que ali o próprio filho de Davi dizia: Davi, ele não julga a causa de ninguém, eu quero ser rei no lugar dele para me julgar. DNA não poderia fazer. E ele: bom, já que você está brigando, não estou entendendo vocês, o filho é de quem mesmo? Olha, o filho morto é o dela, o meu é o vivo. Quem perdeu foi ela, não foi eu. Quantos casamentos é destruído por razão? Quem tem a razão é eu, a razão é minha. Eu tenho a razão, você está errado. Não cede, não troca a razão pela felicidade. Eu estou certa, eu estou certo. Quem está errado é você, você está errado, você está errada, a razão é minha. E começa ali uma briga e a discussão ao pé do rei. Imagina, poderia hoje, não, vamos fazer um DNA e vamos saber, vamos entender esse assunto. Está no caminho, poderia recomeçar. Não, o meu filho morreu mesmo, mas eu vou lutar, Deus vai me dar outro. E quando Deus me dá, eu quero hoje buscar uma sabedoria, porque a minha empresa, aquilo eu perdi aquele trabalho, a situação, aquilo que ia vir nas minhas mãos não veio, mas eu acredito que Deus, Ele vai entregar isso nas minhas mãos, e eu vou zelar diferente, eu vou ter uma visão diferente, porque algo vai acontecer na minha vida diferente, porque eu estou buscando de Deus. Não, mas eu quero tirar um proveito disso, porque olha, eu tenho razão, a razão é minha, aquilo que perdeu foi você, não foi eu que perdeu. E de repente começa aquela briga. O que aconteceu com o filho pródigo? Primeiramente, reconhecer. Ele disse: eu preciso recomeçar, eu tenho que recomeçar de novo.
Eu preciso recomeçar. Ele estava preocupado que, não, eu perdi mesmo. E o erro muito grande que naquele momento, quando estava o quê? Perdido, ele reconheceu. Ele reconheceu, ele não foi igual o quê? Aquelas duas mulheres. Uma estava falando a verdade, estava ou não estava? Era duas. Mas tinha uma que não reconhecia e atrapalhava aquela que falava a verdade, porque ninguém entendia. E de repente ela disse: não, o filho que morreu. Imagina que elas eram as mulheres muito simples, pobres, moravam junto numa casa só. Imagina naquele momento, Salomão disse: não, espera aí, que vamos julgar isso aí. Busca uma espada lá e vamos cortar esse menino no meio. Eu vou dar um pedaço para um e um pedaço para outra, vai acabar. O que a sabedoria traz? O amor vence tudo. Eu quero saber, Salomão estava dizendo, eu quero saber quem tem amor aí, porque quem tem amor é a própria mãe. Ele disse assim: vamos torar no meio um pedaço para cada uma. E a própria invejosa que estava ali, que tinha acabado com seus sonhos, que tinha matado o seu próprio filho, ela disse: é verdade, nem para mim nem para ela, corta no meio. Aí Salomão disse: entrega esse filho para a mãe, porque a mãe é aquela lá. Aquela mãe, ela disse: olha, pode até entregar o meu filho para ela, mas não mata ele, eu quero que ele viva. Estava ali dentro do coração o amor, estava ali no coração. E Salomão diz o quê? Então entrega para a própria mãe. Foi revelada a própria identidade, que o amor supera. Eu posso estar com a razão, mas eu preciso rever. Muitas vezes eu tenho que perder é ganhar. Muitas vezes eu tenho que... O que o rei, segundo o rei 6, ele fala? Quando Eliseu, ele diz: olha, é estreito o lugar, vamos trabalhar. E quando cortou, ele gritou: ó, o machado caiu na água, e ele é emprestado. Tudo que Deus colocou nas nossas mãos é emprestado. Eu quero te dizer para você que tudo que Deus colocou nas suas mãos, nas minhas mãos, é emprestado. Nós não somos donos de nada. Vá lá e compra um carro novo para você ver. Todo mês você tem que pagar. Pode comprar à vista, mas você vai pagar imposto. Compra uma casa, terreno, tudo precisamos pagar a vida inteira. É emprestado os filhos. Ele emprestou os filhos, bens. Nós somos administrador. Ele está dizendo: eu vou emprestar e depois vamos ver lá na frente, porque nós vamos prestar conta. Ele vai dizer: cadê os meus filhos que eu te entreguei nas tuas mãos para você cuidar? Então tudo é emprestado. Eliseu não poderia ter dizido assim: olha, frutua machado, e o machado não ter frutuado, o homem não era de Deus. Eliseu não pediu para Elias: eu quero porção dobrada da tua unção, Elias. Se Deus te usa, eu quero que Ele me use mais. Imagina como eram os profetas. Quando Eliseu morreu, acabou. E de repente é jogado ali. Vamos colocar esses ossos dele aí, nesse lugar, nesse buraco aí. E de repente morre alguém, não tem como lugar, vamos jogar nos ossos. Quando jogou, bateu nos ossos, ressuscitou. Tanto a unção de Eliseu tinha nos ossos. Eliseu poderia dizer: esse machado frutua, e o machado, ó, vinça o cabo. Mas não foi assim. O que o profeta falou? Aonde caiu o seu machado? Ele estava dizendo assim: aonde que foi o erro? Aonde você precisa recomeçar? Aonde que foi o erro? Confessa. Imagina, por que Judas perdeu a salvação? Não confessou. Judas, sempre a vida dele, ele achava que Jesus era um profeta. Isso é um profeta. Nós vamos esperar o Messias.
Ele não acreditava. O que o inimigo está fazendo? Ele está trazendo o coração, trazendo para que as pessoas não acreditem que ele existe. Quantas pessoas não existe isso? O inimigo não existe. O fim não existe, esse negócio de arrebatamento, não existe isso daí. Para que a pessoa desfaleça a fé. Deu errado, eu preciso começar. E muitas vezes para recomeçar nós precisamos dizer: o machado caiu aqui. Ele disse aonde que foi? Aqui. Aí de repente cortou uma vara, colocou na água. Quando cortou, o machado flutuou. Colocou no cabo. Sabe o que nós aprendemos com isso? Esse homem confessa que o machado afundou. Mas essa mulher estava ali perdendo, saiu ali humilhada perante o rei, porque ela não confessava que tinha errado, que ela precisava de ser abençoada de novo, que ela precisava recomeçar a trilhar para ser abençoada. Não confessava que errava. Por isso que não dá. O que acontece? Se nós lemos no livro de 1 Pedro, está falando que o Senhor ele vai vir como ladrão, não é? Não é isso? E se nós trazer um conhecimento espiritual sobre esse texto, por que ele falou ladrão? Como um ladrão. Primeiro o ladrão, quando ele vai entrar numa casa, o que ele vê? Ele examina primeiro, não é assim? E ele não vai pegar coisas que não tem valor, ele só quer pegar coisa que tem valor. Por isso que o Senhor ele falou que vai vir buscar a igreja, porque você tem valor. Ele disse: eu vou como um ladrão. E ele diz assim: o ladrão observa primeiro valores. Mas muitas vezes o milagre não acontece nas nossas vidas, porque erramos e não tentamos recomeçar. Quer dizer, olha, eu errei mesmo, mas eu vou continuar fazendo o mesmo erro. A empresa não está dando certo, mas eu vou continuar batendo aqui. É desse tipo. Não reconhece, não pede ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Você imagina se ela chega nessa: ó, fulano, o negócio é o seguinte: o seu filho está vivo aí, mas o meu, eu descuidei, deitei em cima. Poderia ser abençoada, mas ela quis o quê? Não, para lá, vou pegar esse vivo, vou colocar aqui. O morto vai lá. Quando ela vai acordar, ela vai ver que o morto é dela. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que nós precisamos reconhecer. Por que ali no livro, quando Paulo escreve sobre a questão da ceia, ele diz: examine o homem a si mesmo. No momento que reconhecemos, somos perdoados. No momento que reconhecemos, erremos mesmo, preciso de ajuda, eu não vou sozinho, eu não dou conta. O esposo pedir ajuda à esposa, a esposa, irmão, famílias, ovelha, pedir ajuda ao pastor. Não, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim aí. A coisa não está fácil, pastor. Eu estou batendo, não está abrindo. A Bíblia diz assim: bate, abre. Pede, recebe. Ele está dizendo o que? Bate, abre. Ou ele está dizendo chama, abre? A Bíblia não está dizendo assim chama, abre. Ele está dizendo bate, que abre. Tem porta que ela só vai abrir na bordoada. Tem algo que vai abrir com a sua revolta. Tem situação na tua vida que só vai mudar quando você cansar, quando você trazer algo de Salomão. Não se conforma com o conformismo. Algo precisa acontecer na minha vida. O que é que está acontecendo? Eu vou voltar no ponto. Precisa ser abençoado. Não é dessa forma. Eu não posso todos os dias viver do mesmo jeito. Porque você pode entender que se nós voltar aqui amanhã, esse culto não é igual, é diferente. Não é assim? A última mensagem não foi de levantar a tampa da geleira? Foi ou não foi?
Quem estava aqui viu. E hoje, é esse alimento que Deus tem para nós. Nós precisamos contentar. Não, eu queria algo. Deus está dizendo para você esta noite: reconhece ao ponto. E outra coisa, pede sabedoria. Não age com a cabeça quente. Não vai fazer da sua forma, faz daquilo que Deus quer. É o filme dos 3 conselhos. Não deixa estrada por atalho, não. Atalho chega rápido. Chega ou não chega? O jovem foi caminhando. Aí ele diz: olha, para mim em tal lugar, o que eu preciso fazer? Não, olha, se você ir nessa estrada, você vai gastar 3 dias. Só que tem um porém: se você entrar pelo esse atalho aqui, é 40 minutos. E ele entra pelo atalho, mas ele lembra que o atalho ia trazer algo para ele que não ia dar certo. Ele está dizendo: não vou. Não vou. Eu estou fazendo isso, mas só que eu preciso ser abençoado logo. Eu entreguei nas mãos de Deus e Deus não resolveu ainda, mas eu preciso que seja logo. Não adianta, Deus vai te abençoar, mesmo que você dê volta do jeito que Ele está contigo. A vida com Deus não é por correria. Buscar uma salvação que a Bíblia diz que é tomada, não é por carreira, não é correr, não é sapatear, é continuar na presença dEle, sempre andando na presença dEle. E ele volta e passa pelo rapaz que estava caminhando para ele: não, é 40 minutos. Aí de repente: mas você não vai pelo atalho por 40 minutos, vai gastar 3 dias. Ele disse: olha, eu não vou deixar a estrada certa por atalho, vou passar por aqui. E quando ele chega na pensão, deita na cama. Quando é madrugada, 3 horas da manhã, ele viu grito para todo lado, grito, ele levanta. Quando ele coloca a mão na maçaneta da porta, o Senhor fala com ele: eu te dei sabedoria. O que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Espera vir a você. Espera a última palavra. E ele volta e deita, descansa, levanta no outro dia de manhã: agora eu vou embora na minha caminhada. Aí ele diz: mas você não escutou um grito? Ele falou: escutei. Ou você não quis levantar para ver o que tinha? Ele falou: não tem nada a ver com isso. Ele diz: é só o único que vai sair vivo, porque os outros que levantou, olha lá no chão, está tudo morto. A dona da pensão tinha um homem enluado, toda vez que ficava daquela forma, matava todos os ossos. Tudo que gritava saía. Quantas pessoas perdem a vida por apartar briga? Quantas pessoas compram uma briga que não tem nada a ver? Ou muitas vezes vai pulando, vai mentindo e de repente, não foi assim? A justiça Deus vai fazer no momento, no segundo, no tempo certo dele. Não adianta. E para que nós alcançamos o milagre, nós precisamos confessar. Nós precisamos dizer assim: Senhor, eu confesso que isso precisa mudar na minha vida. Deu errado aqui, mas eu quero recomeçar. Perdi, mas vou ganhar. Deu aquela contenda no lar ou em qualquer lugar, deu errado, é melhor. Quantos patrão perde o funcionário que é braço direito por simples palavra? Não entende aquela palavra que Paulo falou: a luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados. Atrás de uma pessoa má tem o mal. Tem que entender que não é o sangue, não é a carne, não é o fulano, não é o Bertano, é o que? É o inimigo que vai usar para tirar a bênção, vai sacudir para tirar a bênção. Quantas pessoas, a Bíblia nos relata, falamos sobre Ana, né? A Ana casa, tem o sonho dela, casar e ter filho. Aí de repente o filho não vem. Não vem, não vai vir não. Mas Deus falou que vai dar, mas acho que não vai dar não. É melhor eu colocar alguém no lugar. Aí ela pega o quê? Uma moça que trabalhava ali: vamos ali no salão, vou dar um jeito, vou dar um trato na moça. E diz assim: agora casa com meu esposo. O que ela estava fazendo? Abrindo uma janela para o inimigo entrar dentro do lar dela. Estava abrindo
uma janela para o inimigo destruir. Quantas pessoas abrem janela para destruir vida, família, vida financeira? Ali de repente ouviu um barulhinho de repreender aquilo, para aquilo parar ali. Repreendo em nome de Jesus. De repente vai aumentando, não confessa, e de repente o que virou? Era para ela ser abençoada, ela virou o quê? Babá. Cuidar do menino. O menino chorava. Imagina ainda a empregada ainda beliscava o menino, mostra assim, ainda chora mais. Para que tirasse a paz de Ana. Foi Deus que fez aquilo? Ela mesma. Foi Deus que destruiu esse filho desta mulher? Não, ela mesma vigiou. Foi Deus que tirou. Quantas pessoas pedem uma oportunidade, Senhor, abra uma porta de emprego, e de repente Deus abre uma porta e coloca um chefe, permite um chefe bem chato mesmo, e começa a pegar no pé, de repente diz: esse serviço não é de Deus, essa porta que abriu não foi Deus que abriu, é melhor eu largar disso aqui, desistir disso aqui. De repente vai lá e fecha a própria porta que Deus fechou. Aí de repente, eu vou na igreja, vou em campanha de sonhos, o sonho não retorna na minha vida, nada acontece na minha vida, mas foi eu mesmo que fechei. Aí quer culpar. Tem situação, se você tem que entender o que Jesus falava. Cada milagre de Jesus, quando ele entrava na cidade, ele dizia assim: agora eu vou entrar aqui. Quando ele entrava, tem a obra para fazer. Ele encontrava um doente, aleijado, cura eu aí. Curava. Aí ele dizia assim: não conta nada para ninguém, não fala nada para ninguém. E já sabia que era fofoqueiro. O ministério dele era pequeno, ele dizia: tem que contar com o fofoqueiro. Você não conta nada para ninguém. De repente diz: rapaz, você não parece aquele homem que estava lá naquele... É eu mesmo. Mas você não era cego? Era. E agora você está enxergando. O que aconteceu? Um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, passou no meu olho, mandou eu lavar, eu lavei, estou vendo. De repente Jesus tinha que refugiar. Ele precisava orar, ele precisava buscar, porque tinha operado o milagre. Mas muitas vezes nós perdemos a bênção, que quando recebemos a bênção, nós quer almoçar no melhor restaurante, quer vestir a melhor roupa, quer andar se aparecendo. Jesus, quando operava um milagre, ele refugiava, porque ele sabia que ia vir um levante do inimigo. Quando Deus colocou algo na tua mão, o inimigo vai tentar tirar. Você está pensando que não? Vai tentar tirar. Se Deus colocou, o inimigo vai tirar, eu vou tirar. Se Deus falou, qual que é a briga dele? Tentar tirar. Eu vou tirar isso. E nós precisamos entender que a luta não é contra carne nem sangue. Por isso que não concretiza os sonhos. Busca, vai à igreja, pode ir em diversas igrejas. Pode mudar, pode ir para um lado, vou para outro, eu vou onde tem um profeta. Quantas pessoas está caçando? Quando Deus quer falar com você, igual Jeremias não procurou profeta, ele estava procurando o que? Ele está ali. A Bíblia disse assim: e a palavra veio a Jeremias. Levanta, Jeremias. Ele levantou. Agora desce, Jeremias. Confessa, Jeremias, que você não é nada, eu sou na sua vida. Imagina naquele momento. Deus, quando quer falar, Ele fala. Quando Ele quer nos abençoar, Ele vai abençoar. Mas depende da gente. Os sonhos dependem da gente. Nós estamos numa campanha de sonhos. Se você pegar essa Bíblia e espremer, vai sair sangue. Que você sabendo, Deus de Gênesis. A Bíblia começa o quê? Com Gênesis. Com casamento, não é? A Bíblia começou com casamento, foi? Terminou com casamento espiritual lá em Apocalipse. O apóstolo João. Então é um livro. Se nós examinássemos, precisamos acreditar no nosso sonho. Primeiro, eu tenho que entender que vai alguém tentar tirar. Alguém vai tentar tirar. A bola está cheia, eu estou abençoado. De repente a bola começa a perder o ar. Estou cansada. Está difícil. Eu pedi a Deus, Deus abriu a porta, mas isso está difícil. Começa a profetizar aquilo. Começa a falar que não é de Deus. Começa a desistir. Não vai chegar. Imagina quando jovem,
namora com um jovem que vai casar, que tem um ministério grande. E o ministério, o diabo já está sabendo, eu sei o que vocês vai ser, então vou impedir isso. E a luta, ó, tudo que vem ele vai cortando. Vai cortando. Se não vigiar, não orar, não acreditar que o inimigo vai levantar, saber que é que está levantando não é carne nem sangue, aí de repente diz, é melhor que não tem. Isso, discernimento, nós precisamos buscar disso. Uma moça chega tá na igreja e ela cantava bonito, pregava, e de repente chegou o jovem, e um jovem bonito, e ele diz assim, moça, você não quer namorar comigo? Ela diz, olha, você não é crente, jovem, eu não posso namorar com pessoas que não é crente. Aí ele foi embora para casa, acabou o culto, missionário, no outro dia ele veio e diz, eu quero aceitar Jesus. Ele aceita Jesus e diz, moça, você viu que eu aceitei Jesus, né? O meu nome está escrito no livro da vida. Aí ela disse, mas você não foi, batizou, não desceu nas águas, não arrependeu do passado, não desceu a sepultura, você tem que batizar. Aí ele disse, então eu vou preparar, ó, discipulado, batizou. Aí ele disse, olha moça, você não foi no meu batismo, mas eu desci nas águas. Não quer namorar? Ela disse, não, você não foi batizado com o Espírito Santo, não foi batizado com fogo, não posso namorar com você, você tem que ter o Espírito Santo. Aí ele disse, como é que é isso? Ela diz, olha, você precisa vigiar, você precisa buscar, e se você buscar, você encontra, ó, 1 ano, joelho, vigiando e buscando. Quando for um dia, ele batiza. Numa vigília, e ela estava, foi uma benção. Aí ela diz, eita glória a Deus. Aí de repente, o jovem começou, Deus usar ele na obra, tocava, pregava, e de repente ela disse, esse é o jovem que Deus preparou para mim. O olho foi crescendo, ó. Foi crescendo. Mas o jovem não chamou ela mais para namorar. Aí de repente ela disse, jovem, você esqueceu? Olha, aquele dia você falou que era para namorar, eu falei que era para você aceitar Jesus. Você aceitou Jesus, depois era o batismo. Aí você batizou, depois fogo, batizou na água, agora quente, fogo. Batizou com fogo, não falou nada. Ele disse, o Espírito Santo do Senhor falou que você não é a minha esposa. Ele mostrou para mim, ele estava dizendo, naquele tempo eu quero te agradecer, porque por você eu entrei e alcancei aquilo que eu queria. Agora eu só quero aquilo que o Senhor mostra para mim. Então quando nós buscamos, nós pedimos, alcançamos a misericórdia de Deus. Imagina. Não é você não. Ela pensou, meu Deus, coloquei tudo, mas Deus é instrumento. Ele usa nós como instrumento para abençoar. Amém. Eu rodei tudo para chegar, diz, eu vou usar essa moça aí, vou usar ela para abençoar ele. E ele fez o que? Obediência. Ele poderia estar dizendo assim, não, vou sair então daqui, vou sair. Mas até no começo ele estava interessado, irmã Rosana. Mas de repente, quando Jesus pegou, mudou. Será que é isso que eu quero mesmo? Será que é isso que eu quero? Será que é aonde eu quero chegar? Então nós precisamos entender que precisamos ter sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Não resolva nada com a cabeça quente. Opa, não, deixa quieto que depois nós vamos ver isso aí. Deixa, nós vamos ver. Nós vamos ver. Lembra de Amaleque, Alimaleque? Não saiu da cidade porque só ouviu falar. Vai vir fome, vou sair. Vai vir situação difícil, vai sair. Em 2000 não foi profetizado, o missionário não profetizou em 2000 aí, um missionário abençoado, que ia acabar o mundo. Lembra? 2000. Pessoas se matou, outros falaram, vamos vender tudo que eu tenho, mesmo que vai acabar o mundo. Aí não acabou não, tá aí, né? Precipitou. Eu quero ouvir a última palavra do Senhor na minha vida, no meu lar, na minha casa, na minha vida financeira, na minha empresa, no meu ministério. Deus precisa falar comigo, não o homem, Deus. Amém, irmãos? No momento que nós ouvimos isso, não é assim? Só que precisa da obediência. Quando ele chegou ali, o Jeremias, que ele falou? Levanta, que eu quero falar. Primeiro precisa da posição, levantar. Aí ele diz, agora desce a casa
do oleiro, que lá você vai me ouvir. Então quer dizer, Deus só vai falar com você quando você descer nas orações, descer na consagração, descer no jejum, descer na humildade, no reconhecimento. Ele só vai falar com você quando você descer do salto. Não adianta salto. Ah, eu sei, eu sou profeta, sou isso, sou aquilo. Nós não somos nada sem o Senhor. Deus quer nas nossas vidas. Amém, igreja?